Bom dia, pessoal. Hoje vocês farão a aula com o livro que falou ainda. Aí vocês vão ler esta página 49 um texto informativo sobre o sapo. Vocês conheceram o conto do sapo Pidão e aqui tem um texto informativo. Vão ler com atenção esse texto informativo para responder as questões 1 e 2. A questão 1 está perguntando qual é a relação entre o texto do sapo Pidão, o conto que vocês fizeram na aula anterior, e esse texto informativo de agora, de hoje, esse texto. Nos dois textos fala que o sapo chama chuva, que as pessoas associam o sapo quando que eles saem dos lugares que eles moram ou quando eles fazem muito barulho eles sabem que vai chover, certo? Então, tanto o texto lá do sapo Pidão, como esse texto aqui do sapo meteorologista, diz que o sapo chama chuva, que quando ele sai do seu lugar ou ele faz muito barulho porque vai chover, certo? Então, essa é a resposta à questão 1. Na questão 2, você vai conversar com a família, com alguém, algum adulto, e falar, escrever alguma coisa que vocês sabem a mais do sapo. O sapo é um animal que ele... Tem gente que joga sal no sapo, tem umas histórias bem feias, assim. O que vocês sabem na sua casa, o que vocês comentam sobre o sapo, certo? Aí aqui, nessas duas páginas, 50 e 51, tem o estudo da língua, uma atividade que nós vamos fazer, certo? Aposto explicativo. Aposto explicativo é quando num texto eu tenho uma pequena explicação depois da vírgula de algo que eu falei. Vamos ver aqui. Releia o trecho a seguir para fazer as atividades. Meu avô, que sempre estava pronto para esclarecer minhas dúvidas, convidou-me para sentar em volta da fogueira e começou a contar a história de O Poranduja, o sapo Pidão. E aí tem algumas questões. Que convite o narrador recebeu do avô para sentar na fogueira? O que o avô do narrador fez na sequência? Começou a contar a história. Sobre quem era a história? Sobre o sapo. Após o nome Oporonduja, há um sinal de pontuação. Qual é? É a vírgula, né? Aqui, ó. A história de Oporonduja, o sapo Pidão. Então, convidou-me para sentar em volta da fogueira e começou-me a contar a história de Oporonduja, vírgula, o sapo Pidão. Então, o sapo Pidão, que está marcado aqui, é um aposto explicativo. Quer dizer, está explicando que o Oporonduja era o sapo Pidão, certo? Que pedia muitas coisas. Então, tá falando um pouquinho de quem era o Poronduja. Estava explicando quem é o Poronduja. Então, o sapo Pidão é o explicativo, o aposto explicativo. Depois, o sinal que aparece é a vírgula. Agora copie o trecho sem a parte que você sublinhou e sem o sinal que você circulou. Meu avô, que estava pronto a esclarecer minhas dúvidas, convidou-me a sentar em volta da fogueira e começou a contar a história de Oporonduja. Não coloca nesta parte aqui, no 3, que era o sapo Pidão. O sapo Pidão é o aposto. Então, aqui na parte de baixo, copia tudo, menos o sapo Pidão. Não tem o aposto explicativo aqui. Sem o sinal, tá falando lá, ó, sem o sinal de pontuação, sem a vírgula. Contar a história de Oporonduja. Não colocou mais nada. Aqui tinha Oporonduja, vírgula, o sapo Pidão, que é o aposto. Aí aqui na questão 3, vocês vão copiar sem colocar isso, certo? Releia a sua resposta e converse com os colegas. O texto continua a fazer sentido? Sim. Este texto aqui, sem a vírgula e o sapo Pidão, e esse texto aqui, eles fazem sentido. Ainda é possível responder ao item da atividade 1? Sim. Podemos afirmar, então, que parte sublinhada não é essencial para a compreensão do texto? Sim, não é essencial. Eu consigo entender sem falar que é o sapo Pidão. Explica, mas eu consigo entender. Em uma frase, a palavra ou termos que apresentam uma explicação ou esclarecimento, um detalhe, uma informação que não é essencial, é chamado aposto explicativo, certo? Então, aqui, voltando à história de Oporonduja, o sapo Pidão, se eu não tivesse colocado o sapo Pidão, que é o aposto explicativo, de qualquer maneira a gente iria entender o texto, certo? Então, é uma explicação que não é tão essencial assim. Pode-se concluir que a parte do trecho que você sublinhou é o aposto explicativo, que é o que vocês vão marcar aqui, sapo Pidão, certo? Onde há aposto explicativo no texto 2.
onde há o posto explicativo no texto 2. No título do texto, o Poronduja, o sapo pidão. Se vocês voltarem aqui, ó, texto 2, conto tradicional. O Poronduja, vírgula, o sapo pidão. Então, o sapo pidão é o aposto explicativo. Poderia ser só o nome dele, o Poronduja, certo? Voltando lá para terminar a atividade. Sublinho o aposto explicativo das frases a seguir. Ó, Joana, filha de Léo, tem 5 anos. Então, filha de Léo é o explicativo, tá explicando. Quero ver a peça de Daniel. Quem que é o Daniel? Marido de Natália. Marido de Natália é o aposto explicativo. Você conhece Anselmo, filho de Marilda? Tá explicando que o Anselmo é filho de Marilda. Agora, crie 4 frases que contêm o aposto. Vocês farão 4 frases para mim, por exemplo. Minha professora, vírgula, Rosemara, é muito brava. O que mais? Minha mãe, Natália, gosta de tomar café bem quente. Joãozinho, um menino muito esperto, acorda bem cedo para ir à escola. Então, Joãozinho, um menino esperto, é o aposto. Professora Rosemara é o aposto, certo? Tentem fazer, tirem foto, postem lá para ti. Se tiver dúvida aqui no aposto, vão fazendo sábado. Vocês estão fazendo aí, pode me chamar que eu vou ajudando e vendo se está certinho, ok?